E vou compartilhar a tela da minha apresentação. Bom, acho que vocês já estão vendo, né? Aqui, o título da palestra é esse que está aparecendo aí. Vou falar sobre a exponencial, né? Que é um modelo matemático que pode ser usado no cálculo da dinâmica da propagação de uma doença, tá? A gente tá em evidência aí o coronavírus, né? E no final vou fazer uma aplicaçãozinha da exponencial, né? Usando como exemplo esse vírus aí, né? Que é o coronavírus, né? A propagação desse vírus, tá? Então, eu vou fazer o seguinte nessa palestra, né? Eu quero falar da exponencial, só que eu quero falar desde o início, né? Então, a exponencial é um número real, né? A, tá? Um número real diferente de zero, né? Por isso que pertence ao conjunto R estrelinha, né? Esse aqui é o conjunto dos reais, sem o zero, né? Então, você pega esse número A e faz elevado a algum valor aqui, tá? Bom, esse valor, tá? Ele pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número racional, ele pode ser um número real, ele pode até ser um número complexo, que eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, tá? Porque eu vou chegar até quando o x é um número real. Então, eu vou começar com esse x pertencendo aos naturais, tá? Então, aqui, eu não estou usando nem o x quando isso acontece, eu estou usando um n, tá? Então, eu vou definir o que é um a elevado a n quando esse n pertence ao conjunto dos naturais, primeiro, tá bom? Em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o que é o a elevado a n quando o n pertence ao conjunto dos inteiros, tá? Porque aí o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, ele é maior do que o conjunto dos... desculpa, o conjunto dos inteiros é maior que o conjunto dos naturais, porque o conjunto dos inteiros engloba os naturais e mais todos os inteiros negativos, né? Tá? Que é o conjunto dos naturais com sinal trocado, tá bom? Com sinal de menos na frente, tá? Depois eu vou fazer o que é o a elevado... Deixa eu até trocar esse n aqui, né? O que é o a elevado a q quando esse q pertence ao conjunto dos racionais? Para quem não lembra, o conjunto dos racionais é o conjunto de todas as frações, em que o numerador e o denominador são números inteiros, tá bom? Né? Então, dentro do conjunto dos racionais, tem o conjunto dos números inteiros lá dentro, né? Que, na verdade, a gente pode enxergar um número inteiro lá dentro dos racionais como sendo a fração, o número sobre 1, né? Dessa maneira que a gente enxerga um número inteiro como sendo um número racional, tá? E por último, eu vou definir o que é o a elevado a x com o x pertencente aos reais, tá? Né? Bom, o mais diferente aqui, né, é a definição do a elevado a x com x pertencente aos reais, tá? Ó, só a título de informação nesse momento, porque isso aqui talvez vocês vão ver um pouco mais à frente no curso, talvez quando estiver fazendo lá cálculo 4, vocês escutem falar do que é um a elevado a um número complexo, tá? Onde esse x é um número complexo. Isso aqui existe, tá? Mas eu não vou nem comentar aqui nessa palestra sobre isso, tá bom? Né? Mas vocês vão ouvir falar sobre isso no decorrer aí do curso de matemática, né? Então, vamos começar aqui. Eu pego um número real diferente de zero. Ah, diferente de zero por quê? Porque se eu fizer o a igual a zero,
zero elevado a qualquer valor, né, diferente de zero, né, vai ser sempre zero, tá? Então não tem graça, né? Então eu vou pegar um número real diferente de zero e um n pertencente aos naturais e vou definir que é a potência de base A expoente n, né? Então, ele é definido de uma maneira que a gente chama maneira recursiva, tá? Que é quando a gente recorre ao que a gente já tem definido para definir uma próxima coisa, né? Então, eu vou definir o a elevado a zero como sendo 1, tá? E o a elevado a n como sendo a elevado a n menos 1 vezes a. Então, dessa maneira, o a elevado a 1 vai ser a elevado a zero vezes a, só que a elevado a zero, por definição, é 1, então vai ficar 1 vezes a, mas a gente sabe que 1 vezes qualquer número real é sempre o número real, que é o a, né? Então, a elevado a 1 é a, tá? A ao quadrado, recursivamente aqui, usando essa formulinha aqui, né? Vai ser a elevado a 2 menos 1, que é 1 vezes a. Só que a elevado a 1 a gente já viu antes que vale a, então fica a vezes a, tá? E assim a gente continua. O a ao cubo vai ser a ao quadrado vezes a, só que a ao quadrado a gente sabe que é a vezes a, tá vendo? Então, assim, eu vou recorrendo ao que eu tinha antes para ir falando quem são todas as potências naturais de A, tá? Então, desse modo, o que vai ser um A elevado a P com um P, um número natural? Vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A, P vezes, tá? Aqui vai aparecer esse A multiplicado por A aqui, P vezes. É isso que vai acontecer, tá? Então, é dessa maneira que a gente define uma potência de base de A expoente n, onde esse n é um número natural, tá? Bom, como eu peguei o A pertencente ao R estrela, né? Então, esse A aqui, ele vai poder ser positivo, ele vai poder ser zero, e ele vai poder ser negativo, tá? Uma das três coisas aqui acontece com esse A, né? Ou ele é positivo, deixa eu colocar um ou aqui, fica mais certo, tá? Ou ele é zero, ou ele é negativo, tá? Se ele for zero, zero elevado a n é sempre zero, para todo n maior ou igual que 1, tá? Ah, por que eu coloco essa condição aqui? Porque zero elevado a zero é uma indeterminação, tá? Na matemática. Zero elevado a zero, a gente não sabe quanto vale na matemática, né? Vocês vão também entender um pouquinho melhor sobre isso quando vocês fizerem a disciplina Cálculo 1, Análise 1, tá? Então, vocês vão entender um pouco melhor por que isso daqui é uma indeterminação, tá? Porque, bom, para começo de conversa, vocês poderiam pensar assim, bom, é o zero que está elevado a um número, né? Zero elevado a zero. Então, como é zero, né? Usando essa ideia de multiplicar o zero, né? Só que é multiplicar o zero zero vezes, né? Então, é estranho isso daqui, né? Zero elevado a zero. Mas vocês poderiam pensar que isso aqui é zero, né? Ou aí pode usar aquela propriedade, todo número elevado a zero vale 1, né? Ou isso aqui pode ser 1, né? Mas enfim, tá? Vocês vão aprender aí mais para frente no curso que isso daqui é o que a gente chama de indeterminação, né? Tá? Então, não tem um valor exato para isso daqui, tá? Dependendo do problema, ele pode ser um valor, dependendo de outro problema, pode ser outro valor, tá? Então, é uma indeterminação que a gente chama, né? A mesma coisa de zero sobre zero. Zero sobre zero também é indeterminação. Determinação, tá? Igual o zero elevado a zero. Mesma história, tá? A gente não consegue determinar direitinho o que é zero sobre zero. Tá, se o A for positivo, voltando aqui para exponencial, né? Se o A for positivo, né? Como eu tô com a potência aqui pertencente aos naturais, então, na verdade, A elevado a N vai ser A vezes A vezes A, N vezes, né? Essa multiplicação de A por A, N vezes. Então, isso aqui vai ser um valor positivo, né? Claramente. E se o A for negativo, aí eu já não sei, né? Porque se o A for um número negativo e eu estiver multiplicando ele N vezes, e essa quantidade N vezes for par, aí A elevado a uma potência par é positiva. E se essa potência que eu estou pegando
e elevando a essa potência for ímpar, né? Aí eu vou ter uma quantidade ímpar, né? De vezes que o A aparece na multiplicação, aí essa potência vai ser negativa, tá? Então, quando é negativo, tem esse pequeno detalhe aqui a se observar, né? Potência par, A elevado a 2n é positivo, e potência ímpar, A elevado a 2n mais 1 é negativo, né? Aí, bom, aqui começa algumas propriedades. Eu vou falar delas, na verdade, a palestra toda, né? Mas não vou apresentar demonstração nenhuma sobre isso daqui, mesmo porque aqui já precisaria de saber o que é uma demonstração por indução, e isso vocês não sabem ainda, tá? Né? Porque vocês não chegaram nessa parte ainda lá no curso de Fundamentos 1. Mas existem algumas propriedades que a gente vai aceitar como verdadeiras, tá? A primeira delas é que A elevado a m vezes A elevado a n é A elevado a m mais n, né? Então, você aqui, o que você está fazendo? Você está conservando, você está fazendo A elevado a n vezes A elevado a n. Então, você está conservando a sua base A e somando os expoentes, tá? Né? Outra propriedade que é válida também, que a gente vai aceitar como verdadeira, é A elevado a m dividido por A elevado a n. Isso aqui é A elevado a m menos n, tá? Só que como a gente está trabalhando com potência só número natural, só número inteiro positivo, então aqui, por enquanto, esse m tem que ser maior ou igual do que o n, porque daí, quando eu fizer m menos n, isso aqui vai dar maior ou igual do que zero, tá? Só por isso, por enquanto, tá? Então, A elevado a m dividido por A elevado a n, A elevado a m menos n. Aqui eu conservo a base e faço a subtração dos expoentes, o do numerador menos o do denominador, tá? E A vezes B elevado a n é A elevado a n vezes B elevado a n. Vale isso daqui também, né? A vezes B elevado a n é A elevado a n vezes B elevado a n. Tá? A quarta propriedade é A sobre B elevado a n. Então, vai dar A elevado a n sobre B elevado a n, tá? Esse n desce como potência, tanto no numerador como no denominador aqui, tá? E aqui é A elevado a m elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa de A elevado a m vezes n, tá? Né? Então, quer dizer, você conservou a base que é o A e multiplicou os expoentes aqui, tá? Né? É isso. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a utilização dessas propriedades que apareceram aqui, tá bom? Então, eu coloquei algumas sentenças aqui e a gente vai avaliar se elas são verdadeiras ou falsas, né? Na verdade, já tem o valor lógico aqui na frente, né? Mas vamos fazer aqui, né? Então, o primeiro exemplo aqui, por exemplo, é 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado. 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado é 5. Segundo a primeira propriedade que eu listei aqui, né? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 5, tá? E aí, aqui estava afirmando que era 5 à sexta, né? Então, é falsa essa sentença, tá? Então, essa sentença vai ser falsa. O segundo exemplo é 3 elevado à sexta dividido por 3 elevado ao quadrado. Bom, eu posso enxergar isso dessa maneira aqui, ó, 3 à sexta sobre 3 ao quadrado. Aí eu utilizo a segunda propriedade que eu tinha falado antes. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 6 menos 2, que é 3 elevado à quarta. Bom, aqui tinha um 3 ao cubo, né? Então, essa sentença vai ser falsa também, tá? O terceiro exemplo é 2 mais 3 à quarta é igual a 2 à quarta mais 3 à quarta. 2 mais 3 à quarta, bom, primeira coisa, o que está no parênteses aqui a gente resolve, tá? Então, 2 mais 3 são 5. Então, isso aqui vai dar 5 à quarta, né?
Bom, 5 à quarta, se vocês fizerem uma continha, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, né? Multiplica o 5 4 vezes aí, vai dar o quê? 625, tá? E se eu fizer... Bom, o que que eu tinha de cá? Eu tinha 2 à quarta mais 3 à quarta. 2 à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, então vai dar 16. E 3 à quarta vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, né? Se eu somar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 97, tá? Então, quer dizer, desse lado aqui, 2 à quarta mais 3 à quarta tá dando 97. 2 mais 3 elevado à quarta deu 625. Então, isso aqui é diferente. Claro, isso aqui é diferente de 97. E 97 é a soma, né? De 2 à quarta mais 3 à quarta. Então, essa sentença que está escrita aqui, no exemplo 3, ela é falsa também, tá? Porque 2 mais 3, que é 5 à quarta, é diferente de 2 à quarta mais 3 à quarta, tá? Né? O quarto exemplo, ele fala assim, né? 5 ao cubo elevado ao quadrado. Aí a gente usa qual propriedade? A quinta propriedade que apareceu, né? Ó, essa quinta propriedade aqui. Eu conservo a base e multiplico os expoentes, né? Então, é 5 elevado a 3 vezes 2. Então, é 5 elevado a 6. Então, ok, é verdadeira essa sentença que apareceu ali no exercício, no exemplo, né? O quinto exemplo é menos 2 elevado à sexta. Bom, menos 2 elevado à sexta é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 6 vezes daqui, tá? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vamos lá. Menos com menos é mais, com menos é menos, com menos é mais, com menos vai dar menos e com menos é mais. Então, vai dar positivo. Isso aqui multiplica 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, vai dar... A quarta é 16, né? 16 vezes 2, 32, 64, tá? Aí, se eu fizer 2 à sexta, né? Porque aqui a outra parte da sentença é 2 elevado a 6, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 vezes aqui, né? Tá? Tudo positivo, então isso aqui vai dar positivo, vai dar 64 também. Então, ok, essa sentença é verdadeira, tá? E a última sentença que apareceu lá é 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Eu faço essa continha, 5 ao quadrado é 25, menos 16, né? Aqui, 25 menos 16 é 9, e 9 é 3 ao quadrado, ó. Deu certo com o que está escrito lá, né? Então, a sentença é verdadeira, ok? Eu verifiquei que vale aquela sentença lá, aquela última sentença, tá? Só alguns exemplinhos aí para a gente testar algumas dessas propriedades, né? Treinar um pouquinho aqui, tá? Então, esse exemplo aqui, esse terceiro exemplo, só chamar um pouquinho a atenção para ele aqui. Isso aqui mostra que a gente não pode fazer isso aqui, né? Não vale essa propriedade assim. Se você tem um número mais outro número elevado a uma determinada potência, não vai ser a soma das potências daqueles dois números, tá? Isso aqui nem sempre vale, né? Tá? Então, porque, bom, não vale porque para valer deveria valer para todo mundo, né? Aqui a gente já tem um exemplo que não vale, né? Então é isso. O próximo passo, então, eu já defini o que é uma potência de expoente natural, tá? Agora eu vou definir o que é a potência de expoente inteiro negativo, né? Porque aí eu vou estender aquela definição que eu tinha nos naturais para o conjunto dos inteiros. É isso que eu vou fazer. A minha ideia é essa, tá? Então, pega A um número real diferente de zero e N um número natural. O que vai ser o A elevado a menos N? Porque se o N é um número natural, então o N é maior ou igual que zero, né?
Então, o que vai dar o a elevado a menos n? Porque aí esse menos n vai ficar um número negativo. Isso aqui vai dar um número inteiro negativo, é isso que vai acontecer, né? Então, por definição, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, a gente define desse jeito aqui. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é 8 elevado a menos 2. Ah, isso aqui é 1 sobre 8 ao quadrado, segundo essa minha definição aqui, tá? Ah, o que é 9 elevado a menos 3? Isso daqui vai dar 1 sobre 9 elevado a 3, tá? Aí, bom, tá feito, né? Por quê? Porque 8 ao quadrado eu sei como é que eu faço. Eu faço 8 vezes 8. 9 ao cubo, eu sei como que eu tenho que fazer a conta para saber esse valor. Eu faço 9 vezes 9 vezes 9, tá? Eu uso a definição por recursão que a gente viu no início da palestra, tá? Então, a gente faz dessa maneira. Então, a potência negativa vai virar uma fração com o numerador 1 e o denominador é aquele número, né, com a potência positiva. E aquele número com a potência positiva, eu já sei como é que eu faço. Eu faço recursivamente, eu vou multiplicando o número quantas vezes for necessário, tá? Né? Então, é assim que eu faço. Aí, bom, disso aí, o que acontece, né? Quando eu fiz aquela propriedade, essa propriedade aqui, ó, da fração, né? Quando eu comentei sobre ela, eu comentei assim, ah, gente, para isso daqui funcionar, né? No ponto que a gente está, o m tem que ser maior ou igual do que n, né? Porque aí eu sei fazer a elevado a m menos n, tá? Mas agora, a partir desse momento, eu sei fazer também quando a potência é negativa, porque eu acabei de definir isso aqui, né? Que é o a elevado a menos n, né? Onde esse n é um número natural, tá? Então, o menos n vai ser um número inteiro negativo, né? Então, a partir desse momento, eu já não preciso preocupar mais com aquele negócio do m ser maior ou igual do que o n, para essa potência ficar positiva, tá? Então, se o m aqui for menor ou igual do que o n, não tem problema, porque aí eu uso essa definição aqui e sei como é que eu saio desse problema. Tá bom? Então, eu quero fazer lá 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 6. Isso aqui vai dar 2 elevado a 4 menos 6, que é 2 elevado a menos 2. E o 2 elevado a menos 2, eu sei pela definição que é 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, aí eu sei que 2 ao quadrado é 4, então isso aqui vai dar 1/4, tá? Então, pronto, né? Eu posso chegar agora numa situação como essa aqui, sem problema nenhum, porque eu sei resolver esse problema por causa dessa definição aqui, dessa definição 1.2 que está aqui, tá? Tá, então aí, quando você pegar um A, um número real diferente de zero, e N, um número inteiro, então, como que eu vou fazer A elevado a N? Bom, eu tenho que considerar esse N um inteiro positivo, considerar ele igual a zero e considerar ele um inteiro negativo, tá? Então, considerando ele igual a zero primeiro aqui, tá? Como que fica A elevado a zero? Bom, A elevado a zero é 1, a gente já sabia disso, né? Desde que o A seja diferente de zero, A elevado a zero sempre vai ser 1, tá? E A elevado a N, né? Quando o N é positivo. Bom, eu já expliquei lá na primeira definição. A primeira definição falava, a gente vai fazer isso recursivamente. Então, é A elevado a N menos 1 vezes A, tá? Né? Então, é assim que a gente faz. E como que eu faço quando essa potência N for negativa? Bom, quando ela for negativa, eu vou fazer 1 sobre A elevado a menos ela, né? Com o sinal trocado. Então, aqui no caso é A elevado a N. Se o N for negativo, então vai ficar 1 sobre A elevado a menos N, tá? Então, essa daqui seria a definição, né, de uma potência na base A expoente N quando o N é inteiro, tá? Essa seria a definição quando aqui eu estou definindo o que é o A elevado a N com o N pertencente aos inteiros, né? É isso que está acontecendo aqui, né? Nesse sisteminha aqui que está montado aqui, né?
E nesse caso aqui, todas aquelas propriedades que foram listadas anteriormente, que essas 5 propriedades, todas elas vão valer também, tá? Aqui eu usava o M e o N número natural, tá? Então, conserva a base, somos expoentes. Aqui, conserva a base, faz a diferença entre os expoentes, né? Aqui, ó, a potência ela desce aqui como potência tanto no A quanto no B, tá? E assim por diante. Todas essas propriedades que valiam. Ai, desculpa que tá andando aqui o negócio. Todas essas propriedades que já valiam lá para quando a potência era um número natural, elas valem também para quando a potência é um número inteiro, tá? Isso aqui sempre funciona, tá bom? Bom, agora, para prosseguir, qual que é a ideia aqui, né? Então, eu já fiz o seguinte, né? O que eu já fiz até o momento, né? Eu defini o que é A elevado a N com N pertencente aos naturais. E eu defini o que é A elevado a N com N pertencente aos inteiros, tá? Agora, qual que é o objetivo? Eu vou melhorar um pouquinho o meu conhecimento aqui, né? Eu quero definir A elevado... Deixa eu... vou deixar o N mesmo. Eu quero definir o que é A elevado a N com N pertencente aos racionais, tá? Os racionais é aquele conjunto de todas as frações, tá? Todas as frações, A sobre B, tal que o A e o B são números inteiros. E o B aqui tem que ser diferente de zero, né? Porque numa fração, o denominador dela nunca pode se anular. Então, esse é o conjunto dos racionais. Então, eu quero saber o que é A elevado a N, e esse N é um número racional, tá? Assim, mais precisamente, eu quero saber o que é A elevado a Q sobre P, tá? Onde o Q e o P são números inteiros e o P diferente de zero, é claro. É isso aqui que eu quero fazer agora, a partir de agora, tá? Aí vocês vão falar assim, nossa, o que raiz enésima de um número tem a ver com isso daqui? Tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Então, primeiro eu vou falar o que é raiz enésima, para depois eu chegar nesse conceito aqui, definir o que é A elevado a Q sobre P, tá? Então, dado um número real A maior ou igual do que zero, agora, né? Agora é um número real maior ou igual do que zero, né? E um número natural não nulo, né? Então, sempre existe um número real positivo ou nulo, B, tal que eu faço B elevado a N e dá A, tá? Beleza. Sempre existe esse número, tá? Então, esse B eu vou chamar de raiz enésima de A, tá? Aqui ele usa esse raiz enésima aritmética de A, só que é mais natural a gente chamar simplesmente de raiz enésima de A, tá? Né? É porque a bibliografia que eu estava usando utilizava esse nome, mas eu gosto mais só de raiz enésima de A, simplesmente isso, né? O que é raiz enésima de A? Em simbologia é a raiz, né? Em que o radicando é o A, né? E o N é o índice aqui, tá bom? Isso é raiz enésima de A, tá bom? Então, dado um número real maior ou igual do que zero, né? E um número natural N, sempre existe um número real positivo ou nulo B, tal que eu faço B elevado a N dá A, tá? E esse B aqui a gente chama de raiz enésima de A. Então, o B é a raiz enésima de A. É claro, né? Aí, se eu elevar a N aqui, essa raiz enésima de A, e elevar o B a N, então vai dar B elevado a N igual a A, tá? Na verdade, assim, sempre existe isso daqui, né? E daqui a gente fala que o B é a raiz enésima de A, tá bom? A anotação que a gente usa é essa que eu coloquei em vermelho aqui do lado, né? Então, o B é raiz enésima de a gente lê dessa maneira, tá? O A gente chama de radicando e o N a gente chama de índice,
tá? O índice da raiz, tá bom? Bom, beleza. Então, primeira observação, raiz enésima de A elevado a N, isso aqui vai dar B, né? Tá? Porque o B é... Bom, enfim. Bom, isso aqui vai dar B, né? Raiz enésima de A elevado a N, isso aqui é igual a B, tá? Da definição, o que que acontece? Quanto que vale raiz de 36? Raiz de 36 vale 6, né? Porque 6 ao quadrado é igual a 36, tá bom? Então, porque aqui, ó, quando não aparece o índice, é porque o índice vale 2, tá? Então, isso aqui significa que 6 elevado ao quadrado é igual àquele número que está lá dentro da raiz. Isso é verdade? Sim, isso daqui é verdade. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6, tá? Ah, por que que não é mais ou menos 6, tá? Por causa dessa definição aqui, tá? Porque a definição é assim: você pega um número real A maior ou igual do que zero, que é o 36. Então, quem está fazendo o papel de A aqui para mim é o 36, tá? E um número natural não nulo, N. Então, quem está fazendo papel aqui para mim de N, nesse caso aqui é o 2. Sempre existe, essa definição fala assim, sempre existe um número real positivo ou nulo, tal que eu faço ele elevado a 2 e dá 36. Quem que é o número real e positivo que eu faço ao quadrado e dá 36? Então, o B é igual a 6. Por quê? Por que que o B é igual a 6? Porque 6 ao quadrado é igual a 36, né? Eu faço 6 elevado a esse número que aparece aqui e tem que dar 36, né? Ó, né? Então, no caso, né? Esse B, número real positivo, né? Que é o 6, é que vai ser a raiz enésima, né? No caso aqui, nosso não é N, né? É o 2, então vai ser a raiz quadrada, né? No caso do 2, a gente pode falar raiz quadrada do 36. Então, é o 6, tá bom? Então, raiz quadrada, daqui vem aquela informação de que raiz quadrada de um número é sempre um número positivo, não é mais ou menos determinado número, não, tá? Então, raiz de 36 é 6 e não mais ou menos 6, tá? Então, assim, a gente tem que sempre, tendo em vista isso daqui, né, já que eu estou falando sobre raiz enésima, né, a gente tem que ter sempre atenção no cálculo da raiz quadrada de um quadrado perfeito, né? Porque, por exemplo, se eu estiver calculando a raiz de 81, tá, vocês podem pensar assim, não, 81 é 9 ao quadrado, tá? Aí, beleza. Então, talvez lá no ensino médio vocês aprenderam isso aqui, né? Ah, então eu vou cortar esse 2 que está aqui do quadrado com esse 2 aqui do índice e vai sobrar só um 9 aqui, tá bom? Mas usando essa mesma ideia, vamos continuar com 81 aqui. 81 também é menos 9 ao quadrado, né? Se eu fizer menos 9 ao quadrado, isso aqui dá 81. Aqui eu não posso fazer essa brincadeira. Eu não posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui do índice e falar que isso aqui é menos 9. Isso aqui tá errado, tá? Porque, na verdade, essa propriedade de cancelar aqui, né? Que, assim, que às vezes vocês aprenderam lá no fundamental, no ensino médio, né? Você só pode fazer esse cancelamento se o que está aqui embaixo do quadrado for um número positivo. Só nessa situação que você pode fazer esse tipo de cancelamento, tá? Quando o que está aqui embaixo do quadrado for um número negativo, não pode cancelar, tá? Então tá bom. Então a gente, para resolver esse problema, né? Uai, porque o 81 é menos 9 ao quadrado. Isso aí não tá errado, né? Isso aqui é menos 9 ao quadrado. Bom, eu só não posso fazer esse cancelamento. Aí vem essa propriedade aqui que fala assim:
Raiz quadrada de A ao quadrado, não importa se esse A é positivo ou negativo, vai ser sempre módulo de A, tá? Então, você vai pegar o A que está lá embaixo do quadrado e vai colocar um módulo nele. Aí você resolve o problema. Então, quer dizer, raiz quadrada de menos 9 ao quadrado é módulo de menos 9. Aí, módulo de menos 9 é 9, pronto. Aí tá certo. Aí, isso aqui tá certinho, né? Não tem nada errado aqui, tá bom? Né? Ah, então tem um exemplo aqui, né, que fala, ó, raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é módulo de menos 6. Módulo de menos 6 é o quê? É o 6 positivo, tá? Raiz sétima de 128, quanto que é? Qual que é o número que eu... Porque vocês têm que lembrar o seguinte, a raiz sétima de 128, isso aqui vale B, né? Isso aqui é um número B, tá? Só que quando eu faço B elevado a 7... Isso aqui tem que dar 128. Então, quem que é o B, que eu faço elevado a 7 e dá 128? O B vale 2, tá? Então, é por causa daquela propriedadezinha lá da definição de raiz enésima, né? Agora, se eu estiver calculando, como no terceiro exemplo aqui, mais ou menos raiz de 9, né? Então, eu vou carregar o mais ou menos aqui para cá, vou só transcrever ele novamente, né? E raiz de 9, quanto vale? Raiz de 9 vale 3, tá? Então, isso aqui vai dar, era mais ou menos raiz de 9, então deu mais ou menos 3, porque tinha o mais ou menos antes da raiz, tá? Então, essa é aquela famosa equação do segundo grau, quando você chega assim, x ao quadrado é igual a 9. Tá, beleza. Então, x ao quadrado vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Então, o x vai ser igual a mais ou menos, porque já está aqui o mais ou menos, raiz de 9, quanto que é? 3, pronto. Então, a sua resposta é essa, né? Então, assim, tá vendo que se raiz de 9 já fosse mais ou menos 3, quando eu resolvo, quando eu faço essa passagem aqui, eu não precisava colocar o mais ou menos na frente do raiz de 9, se o raiz de 9 fosse mais ou menos 3, tá? Então, eu preciso colocar porque o raiz de 9 não é mais ou menos 3, é 3 positivo, né? E aí eu preciso do mais ou menos, porque na verdade aqui a minha pergunta é: quem que é o número que eu elevo ao quadrado e dá 9? Aí nesse caso eu tenho duas respostas, que é o 3 e o menos 3, né? Então é isso. Enfim, aí tem algumas propriedadezinhas de radiciação. São 5 propriedades aqui, né? Esse esse M é um número inteiro, tá? O N e o P é um número natural diferente de zero, né? Quer dizer, são inteiros positivos. O A e o B são números reais positivos aqui, tá? Como eu estou trabalhando com raiz, tem um pequeno detalhe aqui que vocês podiam fazer a seguinte pergunta: por que você não está considerando o A e o B um número negativo? Né? Porque antes existia essa possibilidade, né? Porque eu falei antes, né? O que é menos 2 elevado a 6? Tá vendo? Ó, aqui é negativo. E mesmo assim eu consigo fazer menos 2 a sexta, né? E vai lá dar um determinado valor aqui, tá? Que eu acho que é 64, né? Aqui, tá? Então, quer dizer, aqui o A tem que ser positivo. O B também tem que ser positivo. Por quê? Porque posso correr o risco aqui de eu tá com o índice da raiz um número par, tá? Esse N aqui pode ser que seja um número par, tá? E se esse número que estiver dentro da raiz for um número negativo, aí não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava de número negativo, tá? É por isso. Então, a partir daqui, eu elimino a possibilidade do A ser negativo. Eu deixo ele sendo só um número real positivo, tá bom? É por isso que eu não considero o A e o B mais o A, né? Eu estava falando do A antes, né? Então, antes eu tinha a possibilidade dele ser negativo e positivo, agora eu já não tenho mais. Agora eu só tenho a possibilidade dele ser um número real positivo, tá? Então tá bom, né? Mas é por causa da história da raiz aqui, né? Não existe raiz, sei lá, parésima, né? De um número negativo, tá bom?
É por isso, tá bom? Aí as propriedades vão ser as seguintes, né? Que serão válidas aqui nesse caso, né? Espera aí, que a minha borrachinha parou de funcionar. Aí as propriedades vão ser as seguintes, né? Ó, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz NP, aqui, NPésima de A elevado a M sobre P, tá? Né? Essa propriedade é válida, tá? E raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, né? Raiz enésima de A elevado a M é raiz enésima de A elevado a M, tá? É como se esse M ele pode sair daqui e virar uma potência. E raiz pésima de raiz enésima de A, tá? Você pode manter uma raiz só que multiplicar esses índices aqui, né? Multiplica o P vezes N aqui e fica raiz P vezes N ésima de A, tá? Agora eu vou definir, tendo em vista que a gente já sabe o que é raiz enésima de um determinado número A, tá? Eu vou definir o que é o A elevado a uma potência racional. Então, o que vai ser o A elevado a P sobre Q? Por definição, por isso que eu precisava de saber, por isso que a gente precisava saber o que era a raiz enésima de um determinado número, né? A elevado a P sobre Q vai ser raiz Qésima de A elevado a P. Então, quer dizer, esse numerador da fração vem parar aqui como potência do A, e esse denominador da fração é o índice da raiz, tá? É isso que acontece, né? Se o A for zero e esse P sobre Q aqui for maior do que zero, então se eu fizer zero elevado a P sobre Q aqui, desde que ele seja positivo, isso aqui vai dar sempre zero, tá? E o negativo? Não, negativo não, né? Porque aí não fica legal. Porque se eu tivesse assim, A elevado a P sobre Q e esse aqui fosse negativo, por exemplo, se eu quisesse acionar a minha definição que eu tinha lá para os inteiros, eu teria que fazer isso aqui, né? 1 sobre 0 elevado a P sobre Q. Só que acontece que isso aqui é zero, e ia ficar 1 dividido por zero. Então, por isso que aqui eu só considero essa potência do zero como sendo positiva, porque como sendo negativa, não fica legal, porque aí eu não sei quanto que é 1 sobre 0, né? Tá? Quando o denominador é zero, a gente não considera a fração, né? Tá? Por isso, então, que aqui a potência do zero tem que ser positiva, e aí sim, zero elevado a P sobre Q vai dar zero, tá? Bom, se o A for positivo, né? O A é positivo, A elevado a P sobre Q, né? Então, vou fazer assim, A elevado a P, né? Isso aqui vai dar um número positivo. Não importa se essa potência ela é positiva ou ela é negativa, tá? A elevado a P, isso aqui vai ser sempre positivo, né? Se o A for positivo, tá? Porque se essa potência for positiva, você vai multiplicar, né? O AP vezes, né? Vai dar positivo claramente. Mas se essa potência for negativa, você vai fazer 1 sobre A elevado a menos P, que é positivo. 1 sobre um número positivo vai ser positivo também, tá? Então, quer dizer, A elevado a P vai ser sempre positivo. Não interessa se esse P é positivo ou se esse P é negativo. O P da potência, né? Claro. E aí, raiz QEsma disso daqui, o Q é sempre positivo, né? Raiz QEsma de A elevado a P vai ser um número positivo, tá? Tá andando as minhas letrinhas aqui. Deixa eu arrumar. Tá, beleza. Aí, aquelas mesmas propriedades que eram válidas lá, quando a potência era um número natural, quando a potência era um número inteiro, continuam sendo válidas aqui, tá?
Então, A elevado a um número racional vezes A elevado a um outro número racional vai ser A elevado à soma desses dois números, tá? Então, A elevado a P sobre Q vezes A elevado a R sobre S, isso aqui vai ser A elevado a P sobre Q mais R sobre S, tá? Bom, aí como é que eu faço? Aí provavelmente eu vou ter que fazer essa conta aqui primeiro, somar essas duas frações, aí fazer A elevado a uma fração que é o resultado, né? E A elevado a essa fração que é o resultado vai ser a raiz enésima lá que a gente aprendeu, né? Você vai colocar ela na linguagem de raiz, né? Tá? Bom, e aí, mesma coisa, A elevado a P sobre Q dividido por A elevado a R sobre S, conserva a base e faz a subtração dos expoentes, numerador menos denominador, tá? A vezes B elevado a P sobre Q vai ser A elevado a P sobre Q vezes B elevado a P sobre Q, tá? Né? Mesmo as propriedades continuam válidas. A sobre B elevado a essa potência aqui, que é a fração, né? A potência ela vai ficar como expoente de cada do numerador e do denominador da fração, tá? E a elevado a P sobre Q elevado a R sobre S conserva a base e multiplica os expoentes, tá bom? Ok? Então, vale as mesmas propriedades que já valiam antes, né? Continuam valendo, tá bom? Bom, agora aqui a ideia é definir o que é A elevado a, sei lá, eu acho que eu vou usar o alfa aqui, né? Deixa eu escrever aqui, né? Mas o objetivo a partir de agora é definir o que é o A elevado a alfa, onde esse alfa é um número real. Aí que vem, enfim, né? Talvez eu não pudesse nem estar falando isso agora com vocês, porque vocês estão muito novos no curso, né? Mas eu já vou dar uma ideia do que acontece aqui. E, na verdade, é o que acontece numa calculadora. Quando você joga lá na calculadora, quanto que dá 2, né? Bom, se você jogar na calculadora assim, ó, 2 elevado a 1 sobre 2, né? Ele vai fazer essa conta aqui, né? Isso aqui é raiz quadrada de 2, tá? Ah, 2 elevado a 1/3. Isso aqui é raiz cúbica de 2. Ele vai fazer isso na calculadora, tá? Né? O programa que está por trás, ele vai calcular dessa maneira aqui, tá? E se eu fazer assim, ó, perguntar para a calculadora, o que é 2 elevado a raiz de 2? Né? Que vocês, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas que será que a calculadora vai fazer? Né? Ela vai te dar um resultado, isso é fato. Ela vai te dar um valor lá na tela, tá? Mas por trás, qual que é a matemática que tem por trás disso daqui? Eu vou explicar qual que é a ideia. Eu não vou ficar nem lendo muito essas definições que aparecem aqui a partir de agora, tá bom? Né? Então, assim, qual que é o esquema? Vamos lá, vamos começar pelo conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais, né? Ele é formado pela reunião do conjunto dos números racionais com outro conjunto aqui que eu vou chamar de irracionais. Esses são os racionais. E vou colocar entre parênteses frações, para vocês lembrarem que o conjunto dos racionais é o conjunto de todas as frações possíveis, tá? Em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero, tá? E esse aqui é o conjunto dos irracionais. Racionais. Quem são os irracionais? São todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, tá? Existem números na reta real que não pode, você nunca vai conseguir escrever ele na forma de uma fração, tá? Raiz de 2 é um exemplo, é um número real, tá? Irracional, real, irracional, né? Racional, escrever aqui do lado. Raiz de 3 é um número irracional,
racional. Outro famosíssimo, pi, né? Que é aquele lá que vocês conhecem como 3,14. Ele é um número irracional, tá? Vocês já ouviram falar no E, que é o neperiano, 2,71 e assim por diante? Ele também é irracional, tá? Tá? Ah, que é um número irracional? É um número que eu nunca vou conseguir escrever ele na forma de uma fração, tá? Beleza. Então, eu já sei o seguinte, eu já sei o que é uma potência de basear com um expoente natural, eu já sei como é que eu faço a conta. Eu já sei também o que é uma potência de basear com expoente inteiro, isso aí eu já sei também, seja ele positivo ou negativo, eu sei resolver esse problema, tá? E eu sei também resolver o problema quando eu estou fazendo A elevado a uma potência que é uma fração, P sobre Q, por exemplo. Eu sei, eu vou transformar isso numa raiz lá e vou fazer a conta, tá? É assim que eu vou resolver esse problema, né? Mas se eu perguntar para vocês o que é um número elevado a um número irracional, aí só a calculadora para responder para vocês. Muito possivelmente. Vocês não vão conseguir fazer continha nenhuma. Vai jogar lá na calculadora, a calculadora vai dar um resultado para vocês, tá? Bom, e o que está por trás disso? O que está por trás disso é a ideia que eu vou passar para vocês a seguir. Que é a seguinte, vamos trabalhar com raiz de 2, tá? Porque eu acho um número irracional bem interessante. Vamos lá. Ele é... Eu vou colocar algumas casas decimais dele aqui. Ele é 1,41, 42 e tem mais coisa aqui, tá? Eu vou colocar até aqui só. 1,41, 42, tá? Os números irracionais, né? A parte decimal dele nunca vai aparecer aquela tal da dízima periódica. Isso aí nunca acontece. Isso aí são os racionais que funcionam dessa maneira, tá? Não vai aparecer repetição aqui de jeito nenhum. A ordem desses números vão ser aleatórias, né? A gente não vai conseguir determinar um período por que vem depois da vírgula de jeito nenhum. A gente vai conseguir fazer isso com um número irracional. Então, esse aqui é um número irracional, tá? Ele tá lá na reta real, em algum lugar lá. Na verdade, ele tá entre 1 e 2, né? Então, a gente pode começar. Põe o número 1 aqui, põe o número 2 aqui, tá? Onde o raiz de 2 tá? Ele é 1,41, 42, sei lá, ele deve estar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, tá? Né? Ele tá entre o 1 e o 2, lá na reta real, tá? Então, vamos começar. Vamos começar a pegar números que sejam números bons. Números bons são números racionais, tá? Que eu posso colocar na forma de fração, né? E que estejam perto do raiz de 2, né? Então, eu vou pegar um primeiro número, vou pegar os dois primeiros, esses dois que apareceu aqui na minha reta, o 1 e o 2. Eu vou colocar eles aqui, tá? E eu sei que o raiz de 2 está aqui no meio, tá bom? Agora, eu vou melhorar a minha aproximação. A primeira casa decimal do raiz de 2 é o 4, né? É o 1,4. O 1,4 está mais perto do raiz de 2 do que o 1, né? E aqui agora, eu vou pegar um número que, esse 1,4, ele é menor do que raiz de 2. O 1 também é menor que raiz de 2, 1,4 é menor que raiz de 2. O 2 é maior do que o raiz de 2, tá? E o 1,5, já que eu peguei 1,4 aqui, com uma casa decimal só, eu vou pegar 1,5. 1,5 é um número que é maior do que a raiz de 2, tá? Mas também é uma aproximação do raiz de 2. Só que aí, 1,5 está à direita aqui, e 1,4 vai ficar à esquerda do raiz de 2, né? Então, desse lado aqui, eu vou fazer uma coluna aqui, com vários números que têm as casas decimais, né? Que são decimais, decimais exatas, né? E aí, esses números que eu vou colocar aqui no lado esquerdo, nessa coluna do lado esquerdo, vão ser todos menores do que o raiz de 2. E o do lado direito, eu vou colocar números
que tem as casas decimais, mas que são maiores do que o raiz de 2, tá? Então, vamos lá. O próximo que eu vou pegar, eu vou aproveitar essa casa aqui, ó. A próxima casa decimal do raiz de 2 é o 1 aqui, ó. Então, eu vou pegar até 1,41, ó. 1,41. É uma aproximação melhor do que 1,4, porque 1,41 está mais perto do raiz de 2 do que 1,4. E é menor, né? Do que o raiz de 2, tá? Aí, agora eu vou pegar um carinha que é o seguinte, 1,4, ao invés de eu pôr 1 aqui, eu coloco 2. Aí, esse número aqui é uma aproximação do raiz de 2, só que é maior que o raiz de 2, né? Deixa eu marcar o raiz de 2 de vermelho aqui, que senão eu vou perder ele, tá? Né? Então, quer dizer, eu tô chegando perto do raiz de 2, né? Ó, aqui esse cara é menor que o raiz de 2 e esse cara aqui é maior que o raiz de 2, tá? Beleza. A próxima casa decimal aqui é o 4. Agora eu vou até o 4 aqui, ó. 1,414, tá? E desse lado aqui eu vou colocar 1,41. Ao invés de colocar o 4, eu coloco o 5, que é o próximo. Tá? Esse número aqui, 1,414, ele é um número que é maior do que 1,41, ele é maior, tá? E ele tá chegando mais perto do raiz de 2. E esse 1,415, ele é um número que é menor do que 1,42 e tá chegando mais perto também do raiz de 2, tá? Só que esse de cá tá à direita e esses que aparecem aqui nessa coluna estão à esquerda, né? O próximo que eu vou pegar até o 42 aqui agora, ó. Vou pegar assim 1,4142. E de cá eu vou pegar 1,4143. Ao invés de eu pegar 2 aqui, eu pego 3 aqui. Esse aqui tá mais perto do raiz de 2 do que o de cima aqui, tá? Só que ele ainda continua maior que o raiz de 2. E esse aqui, ele está mais perto do raiz de 2, ele está do lado esquerdo, então ele é menor do que o raiz de 2, tá? Não sei se vocês estão reparando, mas cada casa que eu andar para frente no raiz de 2 e for listando aqui, um menor e um maior, parece que eu estou chegando mais perto do raiz de 2. Então, eu estou me aproximando cada vez mais do raiz de 2. Ou seja, esses números que aparecem aqui, ó, os respectivos companheiros aqui, ó, esse, ó, não sei se vocês estão reparando, mas a diferença entre eles está diminuindo. Se eu pegar o maior e fizer menos o menor, tá? Essa diferença está diminuindo, ó. Pega esse e faz menos esse. Compara com a diferença anterior. Essa diferença de baixo vai ser menor que a de cima, mas vai ser maior que zero. Porque eu estou pegando sempre o maior menos o menor, tá? Então, se eu fizer isso aqui e fizer isso aqui, eu vou ter um valor de uma diferença que vai ser menor do que a diferença de cima, que vai ser menor que a diferença anterior ainda, tá? Então, essa diferença, ela está diminuindo, mas ela sempre vai ser positiva. Sempre vai ser positiva. Por quê? Porque eu estou sempre pegando o maior menos o menor. Então, ela sempre vai ser positiva, mas parece que cada vez mais ela está chegando perto de zero, tá? Então, assim, se eu continuar fazendo isso infinitamente, parece que vai ter um momento que eu vou chegar no raiz de 2. Que eu estou afunilando esse negócio aqui, né? Cada casa decimal que eu coloco a mais, eu estou chegando mais perto do raiz de 2, pelos dois lados. Pelos dois lados. Então, tem um momento que eu vou chegar no raiz de 2 aqui. Se eu continuar fazendo esse negócio para sempre, essa diferença vai diminuindo, 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 tá? Isso vai chegando perto de zero, então eu vou obter um número, tá? E esse número é o raiz de 2, tá? Esse número é o raiz de 2. Então, é quando essas diferenças vão diminuindo cada vez mais, e você está pegando um maior, um menor, um maior, um menor, um maior, um menor, até chegar no raiz de 2, tá bom? E qual que é
a vantagem de eu fazer isso aqui? O que, que eu ganho com isso? Né? Porque ao invés de eu fazer, por exemplo, um número A elevado à raiz de 2, eu posso fazer um número A elevado a um número... Não sei se vocês estão percebendo, mas todos esses números que aparecem aqui, eles são racionais. Porque eu consigo colocar eles na forma de fração. Então, essas aproximações do raiz de 2 são números racionais. São todos eles números racionais. Porque todos eles eu consigo escrever na forma de fração. Né? Por exemplo, 1,41, isso aqui é 141 dividido por 100. Escrevi na forma de fração, é número racional, tá? Ah, 1,4142, isso aqui é 14.142 dividido por 10.000. 4 zeros aqui, tá vendo? Todos esses números aqui são números racionais. 141, 43, dividido por 10.000. Número racional também, tá vendo? E aí, para eu fazer A elevado à raiz de 2, então, no final das contas, eu vou estar fazendo A elevado a um número que está muito pertinho do raiz de 2 e que é um número racional. E aí, esse a calculadora sabe fazer. Porque ele sabe fazer a raiz enésima de A elevado a um número que for, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui. O A elevado à raiz de 2, lá na calculadora, na verdade, ele se transforma no A elevado a um número racional que está muito perto dele, tá? E aí, a calculadora sabe calcular, né? Ela consegue fazer a continha bonitinho, certinho, tá bom? Então, na verdade, quando você joga lá 2 elevado à raiz de 2, o resultado que vocês obtêm é uma aproximação, né, do 2 elevado à raiz de 2, né? Parece que não é exatamente, é isso que a calculadora faz, tá? Não é exatamente o 2 elevado à raiz de 2 que você está fazendo, quando você coloca lá, quando você joga na calculadora, né? A calculadora, ela tá pegando um número muito próximo do raiz de 2, que é racional, transformando esse negócio em raiz e fazendo a conta. É isso que ela está fazendo, tá? Enfim, essa é a ideia, né? A ideia é essa que a gente usa para definir o que é um A elevado a um número irracional, tá? E depois que você fez isso, né, usando essa ideia, é porque, assim, existe o conceito de limite que está aqui embutido nisso, é porque eu não estou querendo falar sobre isso, tá? Mas, então, vocês podem falar assim, ah, professora, então a calculadora, quando ela dá o resultado para mim, ela me dá uma aproximação, ela não me dá exatamente quanto é aquilo ali, né? Verdade, a calculadora está te dando uma aproximação, tá? Mas, matematicamente, existe um único valor, que é o 2 elevado à raiz de 2, tá? Que, na verdade, ele vai ser resultado de um valor de um limite, né? É isso que acontece, tá bom? Agora, a calculadora não tem essa precisão. Então, ela vai utilizar uma aproximação muito boa, mas vai usar uma aproximação. Não tem como ela não usar, tá? Porque isso aí ultrapassa o limite dela, tá? Né? A capacidade da calculadora. Tá ok? Mas matematicamente, se eu quiser calcular 2 elevado à raiz de 2, esse valor, ele é único, né? Porque você pode falar assim, ah, se eu mudar a aproximação, então eu mudo o valor, né? Na calculadora, né? Dependendo da calculadora, dependendo da marca que você usar, às vezes a marca usa uma aproximação. Dependendo da outra marca, usa outro tipo de aproximação, enfim. Isso aí pode variar mesmo de uma calculadora para outra. É claro, vai variar lá no final, nas casas decimais finais, né? Não vai variar logo na primeira casa decimal, segunda. Isso aí não vai acontecer, né? Porque a aproximação que ela te dá é muito boa, tá? Mas esse valor aqui, podem ficar tranquilos que matematicamente ele existe e é único, né? Então, quando eu pergunto o que é 2 elevado à raiz de 2, existe um único número que me dá isso aqui, 2 elevado à raiz de 2, tá? Né?
Mas, na verdade, aqui está envolvido o conceito de limite, né? Porque, na verdade, essa sequência aqui, na verdade, a gente fala assim, que ela está convergindo para o raiz de 2. Não é que ela é o raiz de 2, né? Mas ela está convergindo para o raiz de 2. Se ela converge para o raiz de 2, então existe o limite. E o limite, quando ele existe, ele é único. Tá? Então, esse raiz de 2, na verdade, ele é o resultado de um limite, né? De um limite que pode ser calculado. E esse limite é único. Então, 2 elevado à raiz de 2 vai ser único, tá? Bom, e aí a gente tem vários exemplos, né? Aqui eu coloquei alguns deles, né? Só alguns exemplos aqui de números elevados a números irracionais aqui, né? 2 elevado à raiz de 2, que é o exemplo que eu usei, 4 elevado à raiz de 3, e elevado a π, 7 elevado a menos raiz de 2, raiz de 5 elevado à raiz de 3, tá? Enfim, existem vários exemplos de cálculo. Você pode jogar lá na calculadora à vontade, que vai te dar um valor lá, né? Vai te dar uma aproximação, boa aproximação, mas vai te dar, né? E aí, algumas observações aqui, né? Bom, aí se o A é zero e eu quiser fazer zero elevado a qualquer número real, vai dar sempre zero, tá? Claro, esse alfa aqui tem que ser diferente de zero, é claro, tá? Né? E positivo, né? E positivo. Na verdade, então, ele tem que ser maior que zero, tá? Porque senão ele vai para o denominador aí dá problema, né? Se o A for 1 elevado a qualquer número irracional, também é sempre 1, tá? E se o A for negativo e o alfa for irracional e positivo, então esse número aqui ele não vai ter significado, tá? Não está definido, né? Para quando a base é um número negativo, tá bom? Justamente porque eu uso a história das aproximações porque você vai usar as frações, né? Para aproximar desse número, né? E aí tem o problema se for negativo, que se o índice for par, né? Não existe raiz com índice par de número negativo, né? Justamente por causa disso, tá? E potência de um número real, bom, eu já falei, quando o número é real e racional, né? Porque o conjunto dos reais é dividido nos racionais, reunião com os irracionais. Quando a potência é um número racional, aí você vai transformar na raiz enésima lá, né? Quando for um irracional, você vai usar a aproximação e acabar usando a mesma ideia da potência racional aqui, tá? E aí, a potência A elevada a B sempre vai estar definida, tá? Vale as mesmas propriedades, tá? Só para finalizar essa parte aqui, né? Vale as mesmas propriedades. A elevado a B vezes A elevado a C, A elevado a B mais C, né? A elevado a B sobre A elevado a C, A elevado a B menos C. A vezes B elevado a C, A elevado a C vezes B elevado a C. A sobre B elevado a C, A elevado a C sobre B elevado a C. E A elevado a B elevado a C, conserva a base, multiplica os expoentes A elevado a B, C, tá? As mesmas propriedades que valiam antes continuam valendo aqui. Aqui teria que sacar coisa de limite e tudo mais para demonstrar essas últimas propriedades aqui, né? Por isso que essa parte final não seria um assunto mesmo para o início do curso, né? Ela é bem mais entendível, mais do meio do curso para frente, tá? Bom, a exponencial, ela tem várias aplicações, né? Na matemática financeira, aquela história do decaimento radioativo, né? E tem alguma coisa agora que está em evidência, né? Que é o novo coronavírus. E aí, por exemplo, a gente pode utilizar o modelo da exponencial, né? Para encontrar, por exemplo, o número de pessoas contagiadas com o vírus, né, ao longo dos dias, tá? Vou usar um exemplinho meio básico aqui, né? Vamos supor que a gente está lá numa determinada comunidade, né? E o número de contagiados por coronavírus, ele dobra a cada 2 dias, né? Então, quer dizer, bom, mas para começar o contágio, eu tenho que ter uma pessoa contagiada, né? Então, quando não passou nem um dia, já surgiu uma pessoa lá contagiada, tá?
Aí, passou 2 dias. Bom, a cada 2 dias vai dobrar o número de contagiados, né? Então, 1 vezes 2 vai dar 2, tá? E aqui, ó, esse número 1 aqui, você pode enxergar ele como 2 elevado a 0. Esse 2, você pode enxergar ele como 2 elevado a 1. Aí, passou mais 2 dias, estamos no 4º dia agora, né? Então, vai dobrar, né? Então, a gente tinha 2 contagiados, vai virar 4 contagiados, né? 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, né? Passou mais 2 dias, eu estou lá no 6º dia. Se eu estou lá no 6º dia, então vai dobrar de novo em relação a 2 dias atrás. Então, eu tinha 4 contagiados, eu vou passar a ter 8 contagiados. Esse 8 é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo, né? Passou mais 2 dias, cheguei lá no 8º dia, então vou chegar com 16 contagiados, porque 8 vezes 2 é 16, né? Porque está dobrando, né? O número de contagiados. Então, 16 eu posso enxergar como 2 elevado à quarta, tá? E assim por diante, então 32 é 2 à quinta, o 64 é 2 à sexta, e o 128 é 2 à sétima aqui, pelos números que tá aqui. Aí eu pergunto assim, seguindo, se a pandemia continuar seguindo esse padrão, né? Tá? Se a propagação desse vírus continuar nesse ritmo, a cada 2 dias dobra o número de contagiados, tá? Então, após 30 dias, quantas pessoas serão contagiadas, né? Então, aqui, na última linha dessa tabela, eu tinha aqui, após 14 dias, eu tinha 128 contagiados, tá? Aí eu vou dobrando até chegar no 30. Então, se vocês observarem, ó, passou 2 dias, eu tinha 2 elevado a 1 contagiados. Passou 4 dias, eu tinha 2 elevado a 2. E esse 2 aqui é a metade do 4, ó. Esse 1 que apareceu aqui é a metade do 2, que tá lá no número de dias, ó. Passados 6 dias, então eu tenho 2 ao cubo contagiados. Esse 3 aqui é a mesma coisa de 6 sobre 2, né? Então, passados 30 dias, eu vou ter 2 elevado a 30 dividido por 2 contagiados, que é 2 elevado a 15. Aí você faz uma continha rápida aí na calculadora, 2 elevado a 15 é 32.768 contagiados, tá? Então, quer dizer, contagiados. Então, quer dizer, é uma potência na base 2, o número de contagiados à medida que vai passando de 2 em 2 dias, né? Então, vai ser sempre uma potência na base 2. Isso porque eu dei a informação que a cada vez que passa 2 dias, né, o número de contagiados dobra. Se eu tivesse falado triplica, né, seria 3 vezes maior, então seria potência na base 3, né? Eu ia trabalhar com potências na base 3. Então, assim, é natural, tá? Pelo menos assim, agora a gente está num momento bom da pandemia, que está dando uma acalmada, e o vírus está dando uma trégua, né? Mas provavelmente houve momento em que a ideia era essa aqui mesmo, né? Passava de 2 dias, 3 dias e já dobrava o número de contagiados, sabe? Né? Assim, é claro que a maioria das pessoas ia se curando do vírus e tudo mais, mas com relação a pessoas que pegou o vírus, né? Provavelmente em algum momento a gente pode ter vivido essa situação aqui, tá? Né? Então, é nesse sentido que propagação de algumas doenças, de alguns vírus, algumas bactérias, né, são modelados por, por potências em alguma base, tá? Por exponenciais, tá bom? Bom, é isso que eu queria passar para vocês, né? Eu acho que já passei. Bom, tá dando quase 1h30 já.
Enfim, a referência que eu usei para essa palestra é um livro lá do Gelson Iese, né, do Oswaldo Dolci e o Carlos Murakami, que é o Fundamento de Matemática Elementar, volume 2, que é o que trabalha com a parte de exponencial. Trabalha com a parte de exponencial logaritmo, né? Eu escolhi falar para vocês, como a palestra era de 1 hora e meia, eu escolhi falar para vocês sobre a exponencial, né? Falei talvez de uma maneira, às vezes, até chegar na potência de um número real, né? Às vezes um pouco mais avançado, né? Mas eu trouxe só a ideia para vocês de como as coisas acontecem, né? Nesse ponto, tá? Quando você está lá trabalhando com potência natural ou com potência inteiro, até que dá para às vezes dá para provar algumas coisinhas se a gente já soubesse indução, né? Aí talvez daria até para demonstrar algumas daquelas propriedades lá, tá bom? Mas eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. E, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Alguma dúvida, tá? Podem falar. Ah, legal, Thomas. Essas propriedades, definições e tal, eu tirei daquele livrinho lá do volume 2 de Fundamentos de Matemática Elementar, né? Tá? O que eu estou trabalhando com vocês em aula é a parte de conjuntos que está no Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, que é o outro livro da coleção, né? Tá? Eu vou disponibilizar, eu acho que eu vou disponibilizar esse material até lá na disciplina, né? Porque a gente não trabalha muito com todos esses detalhes na disciplina, tá? A gente trabalha mais a função exponencial, né? Não fica trabalhando muito a propriedade e tal, tá certo? Porque esse, não sei se vocês perceberam, mas esse parece não ser o momento ainda, né? Porque, assim, para eu explicar certinho o que é exponencial de um número real, aí eu teria que sacar limite, sequência, isso é um conteúdo que vocês não aprenderam, que vocês vão ver lá no cálculo 2, né? Limite de sequências, então é pesado agora nesse momento. Mas acho que a ideia dá para pegar alguma coisa da ideia, né? Mas é isso. Esse conteúdo aqui de exponencial, ele é um conteúdo que é trabalhado bem a fundo na disciplina Análise 2. Análise 2 é para quem faz o bacharelado no curso de matemática, né? Porque quem faz a licenciatura faz só análise 1, né? A 2 e a 3 só faz quem faz o bacharelado, quem cursa o bacharelado. Lá em Análise 2 fala mais a fundo do que eu falei aqui hoje na palestra sobre a exponencial, né? Mais alguma pergunta? Professora, eu queria perguntar a respeito da aplicação em si. Você mostrou de uma forma, não sei, acho que mais básica, mas a respeito do modelo matemático mesmo que é usado. E eu falo na questão das pesquisas que são realizadas sobre esse assunto, sobre a doença, sobre o Covid. É mais na parte de modelagem computacional? Como Mas seria denominada essa área de pesquisa que a matemática pode entrar mesmo, a gente como pesquisador? Queria que você falasse sobre isso um pouco, se fosse possível. tá. É mais o pessoal da matemática aplicada que trabalha com esse tipo de modelo, tá? O pessoal que trabalha com a parte de equações diferenciais ordinárias pode trabalhar um pouco com isso, que vocês vão ver um pouco lá em cálculo 4 sobre isso, né? Sobre equações diferenciais ordinárias. E também constitui um modelo para propagação de vírus, de bactéria, tá? Mas é mais o pessoal da matemática aplicada que gosta de trabalhar com modelos, né? Porque aí tem aplicações computacionais, sabe? Né? Então, eles vão mais a fundo nisso, tá bom? O pessoal da matemática pura, não. É como se ficássemos um pouco mais na teoria, até que a gente tenta aplicar em alguns momentos algumas coisas sempre que possível,
tá? Para mostrar, digamos que, uma certa utilidade daquilo, né? Mas o pessoal, isso aqui é mais condizente lá com o pessoal da matemática aplicada, né? Que é uma coisa bem mais aplicada, né? Você usa a matemática para modelar um certo fenômeno. Não que a matemática modela, a matemática nunca vai modelar exatamente como é aquele fenômeno, porque tem várias coisas que podem interferir, né? Mas, assim, as situações que a gente coloca são hipotéticas, né? Como a situação que eu coloquei aqui. Vamos supor que o vírus, ele vai contagiando a cada 2 dias, dobre o número de contagiados, entendeu? Isso é uma situação hipotética, né? Porque nos 2 primeiros dias pode dobrar, depois pode triplicar, depois pode não, nem dar o dobro, sabe? Isso aí é uma situação hipotética, né? Então, a matemática, ela modela alguns fenômenos, alguns mais fielmente, outros nem tanto, né? Mas mais o pessoal da matemática, que mexe com modelagem matemática, né? Que trabalha com essa parte, né? Mais com a parte de matemática aplicada, com a parte de equações diferenciais, quem trabalha com isso, equações diferenciais parciais também. Trabalha muito com essas histórias dos modelos que modelam alguns fenômenos, tá? Certo, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que a Fernanda vai deixar disponível em algum lugar, né? O que eu estou gravando aqui, mas eu devo disponibilizar lá na equipe da disciplina, Fundamentos 1 também, no Teams, a gravação de hoje, tá? Assim que acabar o mês de apoio acadêmico, a gente vai pegar as gravações de todos os apoios e colocar lá no YouTube do PET Matemática.